Bom, gente, vamos dar continuidade ao vídeo passado sobre simplificação de frações algébricas. Vejam só, 42ABC ao quadrado dividido por 56A ao quadrado BC. E aí eu vou estar sempre falando, repetindo, para que fique fixado. Gente, quando vocês têm letras juntas assim, significa multiplicação. No caso de letras, eu não preciso pôr o sinal de multiplicação. O nosso sinal aqui, estudando expressões algébricas, é o ponto. Tanto não precisa quando se tratar de letras ou de números e letras. É o caso aqui, 42ABC ao quadrado. Significa que eu estou multiplicando 42 vezes A, vezes B, vezes C. Aqui é a mesma coisa, 56 vezes A ao quadrado, vezes B, vezes C. Que fique bem entendido isso. E aí, decompondo 42 em fatores primos e 56 também em fatores primos, eu vou ter 2 vezes 3 vezes 7, 42, e 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7, 56. E aqui, decompondo ABC ao quadrado em fatores primos, você não precisa armar aquele esquema que já foi visto, porque você vai trabalhar com potência. Aqui eu tenho expoente 1, aqui expoente 1, então eu repito uma vez. E o C tem expoente 2, então eu vou repetir o C multiplicando por ele mesmo duas vezes. Aí fica 2 vezes 3 vezes 7 vezes A vezes B vezes C vezes C. Embaixo fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7 vezes A vezes A. Olha o expoente do A, 2, vezes B vezes C. E aí agora nós podemos dizer que vamos cortar tudo aquilo que tiver em cima e que tiver igual embaixo. Fazendo isso, eu percebo que aqui em cima sobra o C, o 3C na verdade. E aí eu dei uma pausa no vídeo para tirar o corte aqui desse 3, porque estava equivocado. Então, eu tenho que essa fração aqui, cortando os índices, cortando os itens em comum no numerador e denominador, me resta aqui 3 vezes C e 2 vezes 2 vezes A. Aí eu tenho 3C sobre 4A. O próximo, 6x mais 6y sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. Gente, no numerador, eu já percebo que eu posso pôr o 6 em evidência. Ele se repete nas duas parcelas. E aqui no denominador, eu tenho uma diferença de quadrados. Então, olha só, eu vou pôr o 6 em evidência, eu vou pegar 6x e dividir por 6, que vai dar x, e 6y dividido por 6, que vai dar y. Aí eu coloco 6 do lado de fora e multiplico dentro do parênteses os x mais y. Se você resolver isso aqui, você volta para o que você tinha antes. Olha só, 6 vezes x, 6x, mais 6 vezes y, 6y. Então, portanto, nós escrevemos o numerador colocando o 6 em evidência. E o denominador, como se trata de quadrado da diferença, eu posso escrever assim, x mais y vezes x menos y. Se você resolve isso aqui, você volta para cá, para esse x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso nós vamos ver e desenvolver depois nos slides seguintes. Fazendo assim, eu posso cortar x mais y e me resta 6 sobre x menos y. Portanto, essa é a fração simplificada dessa fração inicial. Próximo, x ao quadrado menos 25 sobre x ao quadrado mais 10x mais 25. Então, vejamos, gente. X ao quadrado menos 25, eu posso escrever, ou eu posso dizer que é a mesma coisa que x ao quadrado menos 5 ao quadrado, porque 5 ao quadrado é 25. E aí eu caio nisso aqui, no quadrado da diferença. Veja que essas formas de fatoração, vocês já devem estar mais ou menos por dentro. Mas não se preocupe que nós vamos ver em seguida. Então, vejamos, se eu tenho o quadrado da diferença, eu posso escrever assim, x mais 5 vezes x menos 5. E embaixo? Embaixo eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito, gente, é quando os extremos aqui, por exemplo, eu tenho x ao quadrado e tenho 25. E aqui seria o meu a, coeficiente a, aqui seria o meu b e aqui o c. Então, quando a e c têm raízes quadradas, eu posso
extrair essas raízes. Tipo, x ao quadrado. A raiz de x ao quadrado é x. E a raiz de 25 é 5. Então eu tenho x e 5 são as raízes dos extremos aqui dessa expressão. Porque eu sei que a raiz de x ao quadrado é x. Quando eu tenho expoente 2 aqui na base x, e aqui eu sei que é 2, a gente não coloca, mas a raiz quadrada, o índice aqui é 2. Então, como é igual, eu corto. Porque a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, a raiz é x. Aqui seria a raiz de 5 ao quadrado também, porque 25 não é 5 ao quadrado. Então, vejam, eu corto 2, tá? O 2 aqui do expoente com 2 do índice do radicando. E aí dá 5. Como eu já achei as raízes quadradas do coeficiente A e do C, eu posso escrever essa expressão x ao quadrado mais 10x mais 25, assim, x mais 5 ao quadrado. E agora eu posso escrever a fração dessa forma, x ao quadrado menos 5 ao quadrado, x mais 5, tudo isso ao quadrado. X mais 5 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 5 ao quadrado, lembra que aqui é a base, é uma potência que tem essa base, e aqui o expoente diz quantas vezes você vai repetir a base, então eu vou repetir tudo isso aqui 2 vezes multiplicando, então fica x mais 5 vezes x mais 5. E aqui embaixo, como a gente já viu anteriormente, é o quadrado da diferença que eu posso escrever assim, x mais 5 vezes x menos 5. E aí eu posso cortar esse com esse, e aí eu eu simplifico a minha fração, e ela fica x menos 5, x mais 5. Agora, gente, prestem atenção e tomem muito cuidado. Eu não posso, nessa expressão aqui, cortar esse 2 com esse 2. Não posso cortar esse x com esse x. Olha só, x do denominador não é fator comum. Fator comum, gente, é algo que multiplica por todos os outros elementos da expressão. Então, vejam só, eu digo que eu posso cortar quando eu estou trabalhando com multiplicações. Se aqui fosse x vezes y, aí sim eu poderia cortar esse x com esse x. Quando eu digo cortar, eu estou falando de expressões que estão multiplicando. Isso não serve quando eu tenho expressões que são parcelas de soma ou subtração, tá bom? Então, muita atenção para não errar. Vamos relembrar agora alguns casos de fatoração. Gente, esse assunto é no ensino fundamental, mas acreditem, se vocês forem para uma faculdade, cursar algum curso de exatas, tipo engenharia, física, matemática, vocês pegarão disciplinas de cálculo e na disciplina de cálculo utiliza-se muito, mas muito mesmo, essa fatoração que você aprende no ensino fundamental. Você aprende no ensino fundamental. Muitos anos depois, você recorre a esses conhecimentos para salvar a sua vida. É muito comum nas faculdades os alunos irem cursar exatas e terem grandes dificuldades no cálculo, porque não lembram como fatorar as expressões para poder resolver os problemas de cálculo. E a gente pergunta quando está estudando matemática, olha, para que eu quero aprender isso? Então, gente, uma das aplicações de fatoração é justamente na faculdade. Vamos ver agora algumas expressões que sempre acontecem quando a gente está estudando, é muito comum acontecer, e como eu posso fatorar. Vejamos, x ao quadrado mais xy. Essa expressão eu posso fatorar colocando x em evidência, escrevendo x vezes x mais y. É o chamado fator comum. Portanto, quando acontecer de eu ter ou no numerador ou no denominador x ao quadrado mais xy, eu coloco x em evidência e escrevo assim na forma fatorada. Agora eu tenho a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Essa forma aqui, gente, é o trinômio quadrado perfeito. E como é que eu escrevo um trinômio quadrado perfeito? Eu escrevo assim, a mais b ao quadrado. Gente, trinômio quadrado perfeito. Trinômio porque eu tenho uma expressão algébrica com 3 termos, 3 parcelas, somando 1, 2, 3. Trinômio.
Quadrado perfeito, porque seus extremos aqui, olha só, aqui tem raiz quadrada, a ao quadrado é a e b ao quadrado é b. Por isso chamamos trinômio quadrado perfeito. Gente, e essas formas fatoradas, no slide que segue, nós vamos desenvolver e perceber que cada uma delas, quando nós desenvolvemos, nós voltamos à sua expressão de origem. Vamos lá. X ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui é a famosa diferença de quadrados. Quando isso acontece, eu posso escrever assim, x mais y, x menos y. Bom, x ao quadrado mais x, a mais b, mais a vezes b. Aqui nós chamamos de soma e produto. Vejam só, soma porque eu tenho aqui somando a mais b, e aqui eu tenho produto multiplicando a vezes b. E quando isso acontece, eu fatoro assim. E agora eu tenho ax mais bx, ay mais by. Aí eu tenho agora o agrupamento. Eu posso agrupar a mais b, tá? Que se repete aqui, AB, e x com y, x mais y. E aí eu tenho as formas fatoradas. Agora vamos desenvolver cada uma forma fatorada para ver o que acontece. X vezes x mais y, foi nossa primeira. Aí quando eu faço x vezes x, eu tenho x ao quadrado, mais x vezes y, xy. Gente, o elemento que está fora do parênteses, ele multiplica por todos aqueles que estão dentro do parênteses. E aí percebo que eu voltei para a minha expressão inicial. A próxima foi essa aqui, a mais b ao quadrado, do trinômio quadrado perfeito. Vamos desenvolver? A mais b ao quadrado eu posso escrever assim, a mais b vezes a mais b. Lembrando que o expoente diz que você repete a base é isso tudo aqui, duas vezes. Então você repetiu aqui multiplicando duas vezes. E aí vai fazer a vezes a ao quadrado, a vezes b, ab, mais b vezes a, que é igual a b, porque a ordem não importa na multiplicação, e b vezes a, que também é ab, mais b vezes b, que é igual a b ao quadrado. Portanto, voltamos à expressão inicial do trinômio quadrado perfeito. Só basta arrumar isso aqui, porque eu tenho AB mais AB, ou seja, eu tenho 2AB. Aí eu escrevo assim, 2 vezes AB. Aí o próximo foi x mais y, x menos y, que foi a diferença de quadrados. Vamos desenvolver? X vezes x, x ao quadrado. X vezes y, xy. Por que menos? Porque x mais x, que é positivo esse x, vezes menos y, dá menos xy. Agora, y vezes x, vai ficar xy. E y vezes menos y, vai ficar menos y ao quadrado. E aí, esse daqui, como é a mesma coisa que esse, tem sinais contrários, vai ficar zero, some. Aí fica o seguinte, x ao quadrado menos y ao quadrado. Voltamos também para a sua forma originária. A próxima fatoração foi x mais a vezes x mais b. Vamos desenvolver x vezes x, x ao quadrado. X vezes b, bx. É só uma forma de escrever. Eu quis escrever assim, primeiro o b, depois o x. Agora eu vou pegar a vezes x, ax, e a vezes b, ab. Sendo assim, aí o que eu posso fazer aqui, vejam de cara aqui, vocês observam que aqui você tem um fator comum x e x. Você pode pôr em evidência e escrever assim, x ao quadrado mais x, aí dentro do parênteses, a mais b mais ab. Então voltamos para a expressão inicial. Aqui a próxima fatoração que ocorreu lá no slide anterior foi a mais b e x mais y. Então vejamos, a vezes x, ax, a vezes y, ay, b vezes x, bx, b vezes y, by. E aí, organizando, eu posso escrever ax mais bx e ay mais by. Eu escrevi a mesma coisa, gente. Eu só fiz juntar x com x e y com y. Então, galera, é importante aprender fatoração porque existem problemas que vocês não conseguem resolver se não souber fazer a fatoração.
Então, por exemplo, você tem uma expressão desse tipo aqui, você tem que olhar para ela e entender que ela pode ser fatorada e escrita assim. De igual modo, você olha para essas formas aqui de se escrever a expressão e lembrar que elas podem ser fatoradas e escritas dessa forma aqui. Cada uma delas. Existem situações, problemas, que se você não souber fatorar, você não progride, você não sai do lugar. E como vocês vão lembrar disso? Olha, gente, eu acredito que a melhor forma de estar lembrando dessas fatorações é resolvendo exercícios. De tanto fazer, de tanto resolver e aplicar essas fatorações, você acaba guardando na cachola. Veja, gente, você é um aluno aplicado, você é um aluno do professor Minu. Minu é um professor e amigo que eu tenho muito carinho. Aí você estudou com ele e você está no 8º ano, digamos que 5 anos depois, 6 anos, você vai para uma faculdade fazer engenharia. E lá você pega uma disciplina de cálculo. E lá você vai resolver questões tipo essa daqui. O limite de x² menos 6x mais 9 dividido por x² menos 3² quando x tende a 3. E aí, como você foi aluno do Minu, você lembrou lá do seu 8º ano, quando você estudou fatoração. Veja, a ideia aqui não é saber o que é limite, não tem nada a ver. Isso você vai ver na faculdade. Mas a ideia aqui é que vocês observem que o conhecimento que vocês estão tendo aqui no 8º ano vai ser usado para resolver questões quando vocês estiverem na faculdade, se estiverem fazendo o curso de exatas. Então percebam, você se depara com uma questão dessa e vai ter que lembrar do que você estudou anos atrás. E aí você lembra que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito e isso aqui é a diferença de quadrados. E para resolver, você pode escrever tanto o numerador quanto o denominador de uma forma fatorada, que fazendo isso é x menos 3 ao quadrado e embaixo eu escrevo x mais 3, x menos 3. E aí agora eu posso escrever o de cima repetindo, porque aqui é um expoente dizendo que eu tenho que repetir essa base 2 vezes multiplicando. E quando eu faço isso, eu encontro o fator comum aqui em cima e embaixo. E aí eu corto. E aí minha expressão vai ficar x menos 3 sobre x mais 3. E aí eu consigo agora resolver o meu problema. Então percebam que o que você aprendeu no 8º ano, agora no ensino fundamental, depois de muitos anos, você vai utilizar para resolver seus problemas lá na faculdade. Fique de olho. Quando o numerador e o denominador são polinômios iguais, a fração algébrica é igual a 1. Então, se eu tenho assim, essas expressões, veja que o numerador é igual ao denominador. Não tem quebra de cabeça, aqui é 1. 5ab mais c, 5ab mais c. Numerador igual ao denominador. Expressão da resposta 1. Bom, quando o numerador for divisível pelo denominador, a fração será um polinômio. Ou seja, a resposta, o resultado é um polinômio. Vejamos, 8xy dividido por x. Veja que eu tenho fator comum aqui. A resposta é 8y. Um polinômio. Aí eu tenho x² mais 5x³ mais 8x sobre x. O que é que eu posso fazer? Coloco x em evidência e escrevo x³ mais 5x² mais 8 entre parêntese, que multiplica x que está evidenciado, dividido por x. E aí eu achei o fator comum no numerador e denominador, eu posso cortar, e aí eu fico com o polinômio x² mais 5x² mais 8. Seguindo, eu tenho x² mais 6x mais 9 sobre x mais 3. Aí é o trinômio quadrado perfeito, que eu posso escrever assim, x mais 3 ao quadrado sobre x mais 3, que aí eu tenho x mais 3 vezes x mais 3, e x mais 3 embaixo que eu corto, fica x mais 3, o polinômio. Continuando, vamos responder alguns exercícios. Aqui eu tenho, simplifique as frações algébricas. 5x² sobre 20x. Gente, essa é fácil, nada diferente do que já vimos. Eu vou escrever 5 vezes x
porque eu tenho expoente 2 dizendo para repetir a base x 2 vezes multiplicando. E aqui eu tenho 20 que eu decompus em fatores primos. Aí fica 2 vezes 2 vezes 5 vezes x, que eu corto os termos semelhantes. E aí eu tenho x sobre 4. Letra B, 8xy, 4x ao quadrado y ao quadrado. Aí eu posso escrever da seguinte forma: 2 vezes 2 vezes 2, que é a decomposição de 8, vezes x vezes y. E embaixo fica 2 vezes 2, que é 4, vezes x vezes x, y vezes y, porque é x ao quadrado e y ao quadrado. E aí, cortando os termos comuns, eu vou ficar assim, 2 sobre xy. Letra C, 3a ao quadrado b sobre 12ab ao quadrado. Aí eu vou decompor o que der para decompor. 3 vezes a, porque é a ao quadrado, e continua vezes b. E embaixo eu tenho 12, que é 2 vezes 2 vezes 3. Vezes a vezes b, porque é b ao quadrado. Cortando os termos comuns, eu fico a sobre 4b. Letra D, x ao quadrado vezes y sobre x vezes y ao quadrado. Eu posso escrever assim, x vezes y, e embaixo x vezes y, corto os comuns, e aí eu tenho x sobre y. E na letra E, eu tenho 9pqr ao quadrado sobre 81r. Vou decompor o 9 e o 81, aí eu tenho o seguinte: 3 vezes 3, 9, vezes p, vezes q, vezes r, porque eu tenho r ao quadrado. E agora embaixo eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81r. Corto os termos comuns e eu tenho pqr em cima e embaixo 3 vezes 3, 9. Continuemos. Utilizando a fatoração, quando necessário, simplifique as frações algébricas. E aí eu tenho várias situações aqui. Gente, toda forma de fatoração que foi vista serve, como já foi dito, para que você resolva expressões que muitas vezes você não sabe nem por onde começar. Você tem situações que, se não fossem aquelas formas de fatoração que a gente aprendeu nos slides anteriores, a gente não sairia do lugar, a gente não conseguiria resolver. Então veja só, 15 sobre 3x mais 3y. Aqui eu não tenho o que fazer, eu fico olhando assim, não tenho, mas eu aprendi a fatorar. Então aqui embaixo eu posso escrever o seguinte: olha só, embaixo eu posso escrever 3 vezes x mais y, eu coloco 3 em evidência. E em cima, no numerador, eu decompus o número 15. E agora eu posso cortar esse 3 com esse 3 e simplifico a fração e escrevo ela assim: 5 sobre x mais y. Na letra B eu tenho a mais b sobre a ao quadrado menos b ao quadrado. Então vocês lembram que aqui é a diferença de quadrado. Então vocês sabem fatorar isso. Se eu não fatorar, eu não consigo resolver isso aqui. Eu não saio do lugar. Então, mais uma vez, eu vou fatorar escrevendo a fatoração da diferença de quadrados, que é a mais b vezes a menos b. E em cima continua. Mas quando eu fatoro, eu já vejo uma luz no fim do túnel. Eu posso cortar esse com esse, e aí eu simplifico a fração e escrevo 1 sobre a menos b. Letra C, x ao quadrado menos xy sobre xy. Mais uma vez eu posso pôr em evidência. E aí eu escrevo x vezes x menos y em cima, dividido por xy embaixo. Aí eu tenho o seguinte: corto esse fator comum, fica x menos y sobre y. Letra D, x ao quadrado menos 25 sobre 4x mais 20. Horas, x ao quadrado menos 25, eu posso escrever x ao quadrado menos 5 ao quadrado. E isso aqui é a diferença de quadrados, que eu posso escrever assim: x mais 5 vezes x menos 5. E embaixo colocamos o 4 em evidência e ficou 4 vezes x mais 5. Agora eu posso cortar o fator comum e escrever x menos 5 sobre 4. Letra E, y ao quadrado mais 4y mais 4 sobre xy mais 2y. Aqui está evidenciado
um trinômio quadrado perfeito. Veja, eu tenho raiz de 4, que é 2, e a raiz de y quadrado, que é y. Então, eu posso escrever assim, y mais 2 ao quadrado. E embaixo eu coloco x em evidência. Fica x, entre parênteses, y mais 2. Resolvendo isso aqui, eu tenho o seguinte. Em cima eu posso escrever resolvendo a potência, que é 2, repetindo a base e multiplicando. E agora eu corto os elementos iguais. Fica y mais 2 sobre x. Aqui eu tenho a ao quadrado menos 14a mais 49, dividido por 3a menos 21. Mais uma vez, eu me deparo com um trinômio quadrado perfeito. Eu tiro a raiz de a ao quadrado, que é a, e de 49, que é 7, e escrevo a menos 7 ao quadrado. Sendo assim, embaixo eu coloco 3 em evidência e fica 3 vezes a menos 7 entre parênteses. Continuando, eu tenho que a menos 7 vezes a menos 7, porque o expoente 2 diz que eu tenho que repetir essa base aqui. E embaixo fica 3a menos 7. E aí eu corto os fatores comuns. Eu tenho a menos 7 dividido por 3. E agora eu tenho o seguinte, 2ax mais 2ay mais bx mais by dividido por 3cx mais 3cy mais dx mais dy. Gente, a expressão que está em cima, ela é semelhante à expressão que está embaixo. Só muda as letras que foram utilizadas. Agora eu quero que vocês prestem atenção onde eu circulei. Eu circulei 2A aqui, 3C e 3C. Para facilitar, eu vou chamar 2A de K. No lugar de 2A eu vou escrever K. E no lugar de 2C eu vou escrever W. Aí isso tudo aqui vai ficar assim. Preste atenção. KX mais KY mais BX mais BY. E embaixo eu tenho WX mais WY mais DX mais DY. Eu fiz assim porque ele fica naquela forma que a gente viu. Aquela forma de fatoração, que eu esqueci até o nome que se dá. Então, olha só. Fazendo isso, eu posso fatorar tanto em cima quanto embaixo e deixar assim. K mais B vezes X mais Y. Embaixo eu posso fatorar W mais D vezes X mais Y. E agora eu vou cortar os termos comuns e escrevo K mais B sobre W mais D. Mas lembra que eu disse que K é igual a 2A e W é igual a 2C? Então eu posso dizer o seguinte, que 2A mais B sobre 3C mais D é a minha solução. Bom, gente, eu vou contar agora uma das aventuras do professor Minu. O professor Minu e a herança dos camelos. Conta a lenda que o professor Minu resolveu ir conhecer o deserto e passear no deserto. Chegando lá, ele chama um guia turístico e sai ambos pelo deserto, perambulando em um camelo, os dois em um camelo, caminhando pelo deserto. Mais adiante, Minu e o seu guia turístico percebem 3 irmãos numa discussão calorosa, quase que brigando. Os irmãos estavam nessa discussão porque minutos antes um mensageiro trouxe a notícia de uma herança deixada por seu pai. Vamos ver. O mensageiro disse para os irmãos: olha só, vosso pai deixou 35 camelos de herança. De acordo com o seu testamento, o filho mais velho deverá receber a metade, o irmão do meio, 1/3, e o mais novo, a 9ª parte. Gente, a discussão se deu porque, preste atenção, 1/2 de 35 não dá um número exato, porque eu tenho 35 dividido por 2, 17,5. Então não tinha como dividir, não tinha como dar 17,5 para um irmão. Tinha que matar o camelo, então tinha que dividir, cortar. Então era essa a discussão. E 1/3 de 35 corresponde a 35 dividido por 3, que é igual a 11,666. E 1/9 de 35 é 35 dividido por 9, que corresponde a 3,888. Então essas divisões não davam
divisão exata. Por isso os irmãos estavam discutindo como resolver esse problema. O professor Minu, vendo aquilo, resolveu ajudar aos 3 irmãos. Ele, esperto, ele disse: olha, eu vou ajudar vocês. Mas veja o que Minu falou. Meu amigo irá ceder o seu camelo para facilitar a divisão. E aí, o guia turístico ficou furioso com o professor Minu. Como você vai dar o meu camelo? Aí o Minu virou-se para o guia turístico e falou: confia em mim. Então vejam só. Aí Minu começa a explicar. Se eu der o camelo do meu amigo, assim nós teremos 36 camelos. E a ti cabe a metade, ou seja, 18. Por que, gente? Porque 36 dividido por 2, 18. Então ele ficou contente, porque ele ia receber 17,5, não tinha como e ainda era menor. E Minu continua. E a ti, 1/3, ou 12, ou seja, 36 dividido por 3 é igual a 12. Continuando, Minu diz, teu irmão fica com 1/9, ou seja, com 4. Então, olha só, 18 mais 12 mais 4 fazem 34. Então, aqui está o que o mais novo ganhou, que é 36 dividido por 9. Então, veja que o professor Minu resolveu o problema. Cada um recebeu um número correto agora, inteiro de camelos. 18, ele ia receber 17, então ele ficou contente. Aqui 12, ia receber 11 e alguns pedaços. Então ele ficou contente. E esse ia receber 3, alguma coisa, ficou com 4 camelos. E aí o Minu conclui, sobraram 2 camelos. Pegarei de volta o do meu amigo e o outro ficará comigo. É justo. Olha que Minu esperto. Gente, todos ficaram contentes, porque o filho mais velho receberia 17,5, não tinha como. Então, resolveu que ficou com 18. O do meio iria receber 35 sobre 3, 11,6. Acabou ficando com 12, mais do que iria receber. E o mais novo ficou com 4, ia receber 3,8. Somando, dão 34 camelos. Como o total era de 36, sobraram 2. 36 menos 34, 2. O Minu devolve o que ele pegou emprestado do amigo, do guia turístico, e fica com um camelo. Esperto esse Minu, hein?